A gente fala muito hoje de o mercado 4.0, indústria 4.0, educação 4.0, enfim. Tá? Então vamos entrar aí. Então, no 1.0, na indústria 1.0, foi no final do século XVIII com a Revolução Industrial, e eles valorizavam muito a produção mecânica, principalmente com as máquinas a vapor. Eles valorizavam, em termos de habilidades, a burocracia, a hierarquia e as regras. Então você tinha que saber seguir as regras, você tinha que respeitar seus superiores, você tinha regras muito claras do que você tinha que fazer, e você ia lá e cumpria aquilo que era uma parte do processo. Que foi aqui, inclusive, que começou o princípio aí da produção em série, que foi o que se seguiu. E a gente tinha que ter habilidades manuais, inclusive a escola que a gente tem hoje ainda é muito nesses moldes, né? A gente tem um foco muito grande em habilidades de cálculo e física e matemática, porque era o que era importante naquela época quando a escola surgiu, quando a escola foi criada. Depois, no 2.0, a gente tem já uma revolução do início do século XX, com a produção em série. Tá? Então você tinha um domínio muito grande daquela etapa, mas não necessariamente você sabia o que você estava fazendo, como é que ia resultar no final, porque você não estava responsável pelas próximas etapas. Óbvio que o foco aqui era a qualidade, então se a gente está produzindo uma coisa em série, tem que ser muito bem produzida, tem que ser um produto final muito bom. E os valores eram a engenharia industrial, ou seja, essa produção, e a padronização. Depois, no 3.0, já no começo dos anos 70, com a criação do World Wide Web, tá? Para vocês que não estavam vivos naquela época, eu também não. Mas a internet surge nessa época, no final dos anos 70, como uma rede de infraestrutura. E óbvio que isso depois foi extrapolado para o mundo inteiro. O foco era o conhecimento, então eu e provavelmente alguns de vocês pegamos esse final dessa época, porque né, aquela coisa, nossos pais vão cobrar a gente para entrar na faculdade, porque é importante, o conhecimento, é um diploma. Então a gente está muito ainda nesse padrão, saindo disso e entrando agora no 4.0. Né? E as competências mais valorizadas é a disciplina e a especialização, ou seja, quanto mais especializado você for numa coisa, melhor. Só que isso está mudando, que é o que a gente está hoje, no 4.0, na indústria 4.0. Então a gente tem sistemas cyberfísicos, né? Então coisas que dialogam com a internet das coisas, não sei se vocês já ouviram esse termo. Então a gente tem servidores, telemóveis, computadores, que são a parte física, mas que interagem com um todo, que é a rede. Óbvio que os valores aqui é a inovação, então vocês vão ouvir isso incansavelmente, de que a gente quer que vocês inovem, que vocês têm que ser inovadores, e produtos inovadores, serviços inovadores. E olha lá ela, como competência mais valorizada, aprendizagem rápida, a transdisciplinaridade, ou seja, a gente não quer mais pessoas especializadas numa única coisa. A gente quer pessoas que saibam fazer várias coisas diferentes e principalmente saibam conectá-las, dialogar uma coisa com a outra, um conhecimento com o outro. E, óbvio, a criatividade. Então, eu vou perguntar aqui para vocês. Não precisa me responder, mas pense. O que é a criatividade para vocês? Como é que vocês definiriam a criatividade? Porque é fácil a gente falar de criatividade, ser criativo, mas o que é criatividade? Pronto. Criatividade para os estudiosos, o consenso é que a criatividade é algo novo, útil e relevante para determinado grupo. Porque se for só para a gente, não conta muito bem como criatividade. Tá? Óbvio que existem a pequena criatividade, a grande criatividade, mas eu não vou entrar nesse assunto. Mas em termos, o grupo precisa reconhecer aquilo como algo criativo.